Recebemos em nosso estúdio, no Prata da Casa de hoje, a colega oficial de chancelaria Roberta de Mesquita Rocha, mineira de Belo Horizonte, graduada em Arquitetura e Urbanismo, em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e mestrado em Comunicação Social pela UNB. Além disso, especializou-se em Marketing na Fundação Getúlio Vargas. Belíssimo currículo, Roberta. Obrigada, Alexei. Roberta, bem, o que motivou você a ingressar no Ministério das Relações Exteriores? Bom, eu tinha contato com pessoas que eram vinculadas ao Itamaraty desde criança. Eu tinha uma vizinha que o pai era diplomata e eles eram pessoas assim muito queridas, muito especiais, e observando o pai da minha amiga, eu pensava assim, deve ser uma boa profissão, deve ser interessante trabalhar no serviço exterior brasileiro. Depois, na adolescência, eu tive contato com a professora Leda Watson, porque com 16 anos eu fui fazer gravura em metal com ela. Então eu tinha aquela ideia de que o Itamaraty era aberto às artes, à cultura. Então essa possibilidade de estar sempre em contato com a cultura, me atraía bastante no Ministério das Relações Exteriores. E depois, já formada em Arquitetura e Urbanismo, eu fiz amizade com o Lívio Abramo, um gravador que foi para Assunção, e lá ele dava aulas de História da Arte no Centro de Estudos Brasileiros e de estilo gravura. Então o Lívio veio a Brasília e decidiu organizar uma exposição de artistas brasilienses lá no Centro de Estudos Brasileiros, e me convidou para participar. E eu tive a oportunidade de ir para Assunção, para a abertura da exposição, fiquei alguns dias lá e acompanhei aquela movimentação do Lívio, as aulas e tudo, conheci pessoas do serviço exterior e achei aquilo tudo muito interessante. E então eu tinha essa simpatia pelo Ministério. Agora não pensava em entrar. Até surgiu o concurso para oficial de chancelaria, uma amiga decidiu fazer e me estimulou também. Você tem que fazer esse concurso. Então eu me inscrevi sem muita expectativa e fui aprovada. Foi isso. Muito bem, muito bem. Como oficial de chancelaria, você entrou para o Itamaraty em 1988. 98, fato. Tendo trabalhado em diversas áreas temáticas. Eu pergunto, sua formação acadêmica em alguma oportunidade foi considerada na sua lotação? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar na divisão de assuntos multilaterais culturais. Tive 2 chefes lá que consideravam a minha formação. Foi muito interessante esse período de aprendizado, e lidar com a elaboração dos acordos culturais, uma área que eu sempre me interessei, e foi um aprendizado bastante rico. Depois ele foi removido e me indicou para um amigo que acabava de assumir a divisão de cooperação educacional. E esse outro chefe quis montar uma equipe que pudesse desenvolver trabalhos diferentes dentro. E nós tivemos a oportunidade de criar lá uma revista de cooperação educacional virtual, que teve um início e depois acabou a equipe se desmontando porque o chefe foi removido. Mas eu sou muito grata por esse contato, né, com essas áreas, que me deram uma visão interessante do funcionamento do Ministério nessa área, na área cultural. Eu poderia ter ido trabalhar no setor de arquitetura também, porém eu queria experimentar diversas áreas, foi uma opção que eu fiz. Então, a gente tem, sim, diversas áreas que podem realmente ser exploradas pelos servidores de acordo com a sua formação. Roberta, você cumpriu missões transitórias no exterior, certo?
Sim, certo. Mas você fez alguma missão permanente? Não, por razões pessoais eu não fiz. Você sabe, essa pergunta ela se deve à questão da empregabilidade. Estivemos outro dia conversando com a Associação dos Familiares dos Servidores do Itamaraty, e esse assunto, demoramos algum tempo debruçado sobre essa questão. É vedado o exercício provisório do cônjuge do servidor lotado no exterior desde a Lei 11.440 de 2006, que contradiz a Lei 8.112 de 90. O sindicato tem se empenhado no sentido de sensibilizar o Ministério das Relações Exteriores para a questão, que já afeta numerosas famílias. Como você vê esse assunto? Eu acredito na importância da família e na importância da família para o Ministério das Relações Exteriores. Um servidor que está com a família, como acontece muitas vezes, por razões profissionais, o cônjuge fica num país e o outro em outro, os filhos também, eu acredito que o servidor não vai trabalhar com a tranquilidade que deveria nessas condições. E o Ministério deveria auxiliar os servidores a manter a família agregada. Perfeito. Isso incide mesmo, bom, primeiro, a reunião familiar, né? E segundo, Sim, eu acho que o Itamaraty, ele poderia se abrir mais e tornar as atividades exercidas dentro do Ministério tangíveis à população. Porque o Itamaraty é visto como uma casa onde está a elite intelectual brasileira, e onde os brasileiros não têm muito acesso. E, no entanto, nós estamos lá e temos realmente essa boa formação para servir a população. Então, eu acho que há falta de informação sobre as atribuições do Ministério e também sobre as percepções em relação ao que se faz no Ministério. Eu acredito que cabe à instituição procurar mostrar mais. Eu sei que isso já acontece com as novas mídias, porém acredito que nós podemos evoluir ainda mais nesse sentido, de mostrar mais a cara do Ministério para os brasileiros. Nesse caso, até para que a gente possa entender que possa haver uma evolução bastante positiva no Ministério das Relações Exteriores, tem que haver, de fato, um estreitamento, não é verdade, uma diminuição da distância entre a gestão e o servidor. O Síndico Itamaraty vem, enfim, cumprindo esse papel como o feedback da gestão. E parece que a coisa está evoluindo, até por causa desses conceitos, né, de casa e concentração da elite cultural, da elite, enfim, no Itamaraty. Essas coisas, enfim, só serviram para distanciar. Nós temos que ser mais práticos e mais profissionais nas relações entre a instituição e os servidores. Como você vê a presença, até nesse contexto, Roberta, como você vê a presença de uma entidade sindical dentro do Itamaraty? Com bastante simpatia. Eu acredito na entidade sindical e na necessidade dela, e na luta por melhores condições de trabalho para todos os funcionários. Perfeito, perfeito. Até, enfim, ainda nesse contexto, quanto sindicato, pela minha experiência, com os grupos que, enfim, dirigiram, né, a entidade Síndico Itamaraty, nós temos sentido falta de pessoas combativas, experientes, como você, que poderiam enriquecer o nosso trabalho. Você já pensou em unir forças conosco? Claro que sim. Eu
me filiei ao sindicato desde o início, e quando eu entrei no Itamaraty, uma das primeiras coisas que eu fiz foi me filiar à Azof. Depois, quando surgiu o sindicato, eu apoiei o sindicato. Claro que eu já pensei em participar mais, gostaria de participar mais. Neste momento de estruturação da nova chapa, eu não poderia, porque eu já estava em pleno período de campanha eleitoral e eu não poderia fazer isso por razões legais. Agora, eu estou disponível para contribuir no que for preciso e no que eu puder. Roberta, vamos contabilizar essa sua oferta, sim, que ela nos é muito necessária. Roberta de Mesquita Rocha, também Beta Rocha 40121, ou Beta Rocha 40121, como você se apresenta. Candidata a deputada distrital pelo Distrito Federal. O que levou você a essa empreitada política, Beta? Bom, eu venho acompanhando mudanças em Brasília há muitos anos e eu era muito crítica de certas ações empreendidas pelo governo local, principalmente no que tange a área de urbanismo. E cansei de ficar apenas observando e reclamando. Tá certo. E decidi trabalhar. Eu acredito que eu possa contribuir para uma cidade melhor e para as pessoas. Eu tenho uma afinidade com a agenda social do Distrito Federal e há muito para ser feito nessa área, porque nós temos uma Brasília que é planejada e que, claro, oferece problemas e precisa ser preservada e precisa ser desenvolvida também. Porém, nessa Brasília, as pessoas têm melhores condições de vida. E nós temos uma Brasília que não tem planejamento algum, não tem saneamento básico, o lixo fica a céu aberto e essas pessoas precisam e merecem viver com mais qualidade, com mais condições. E então há muito trabalho a ser feito e eu me coloquei disponível para isso, para contribuir com a sociedade e de forma séria e realmente com muita disposição para trabalhar, para fazer bem feito. Beta, quanto a eleitores, eu poderia dizer a você que nós vamos sim apostar desta feita naqueles candidatos que sairão da sua simples proposta à realidade dos fatos, e nós temos a certeza de que assim acontecerá com você. E, Beta, dentro da sua proposta, do seu projeto político, quais são os principais itens que você gostaria de ressaltar nesse momento? Sim, a defesa do patrimônio da cidade e do meio ambiente, compreendendo que a cidade é uma só. Nós temos uma só Brasília, claro, com especificidades, porém nós já estamos caminhando para sermos uma grande metrópole, e a abrangência dessa cidade é muito grande aqui na região onde ela se situa, e eu acho que é importante um olhar atento para essas questões urbanas, para que nós não tenhamos no futuro que apagar incêndios, que nós possamos planejar e retomar essa vocação de Brasília, de uma cidade que foi planejada para oferecer oportunidades para todos os brasileiros e para conectar todos os eixos do nosso país. E, além disso, o Cerrado oferece uma natureza bastante generosa. Nós temos várias nascentes aqui na região que precisam ser mapeadas, a água precisa ser analisada e nós precisamos preservar. E eu me proponho a lutar por isso. E, como eu disse, tem uma Brasília que vamos dizer,
diferente dessa Brasília que nós estamos acostumados aqui do centro histórico, que é uma Brasília que tem desigualdades sociais, que tem muitas pessoas realmente precisando de um olhar atento e de alguém que busque atender os anseios dessa população. O que eu acredito que o novo governo do Distrito Federal fará isso com boa vontade e tudo, porém é preciso estar o tempo todo ouvindo as pessoas e ajudando a mostrar, a cobrar essas coisas que precisam ser feitas para diminuir as desigualdades sociais. E eu me coloco nessa agenda social com muita vontade mesmo de ouvir as pessoas e de contribuir nesse sentido. Perfeito, Beta. Bom, Beta Rocha, graduada em Arquitetura e Urbanismo. Como a candidata vê a questão da mobilidade urbana brasiliense, que vem se tornando um sério problema? A proposta inclui soluções para o fato? Sim, a questão da mobilidade é o que mais tem incomodado, eu acredito, a população de Brasília, entre outras reivindicações. Existem propostas, o plano de governo do Rodrigo Hollenberg contempla isso, e o que eu acho que é a principal medida que deve ser tomada é planejar, não só solucionar o que precisa ser solucionado a curto prazo, mas planejarmos a evolução desses transportes no Distrito Federal. Quer dizer, usar o planejamento urbano como uma política pública de integração de outras políticas e aí, a partir disso, a mobilidade urbana ser considerada da forma como precisa. E não só isso, né? As áreas novas precisam ser implantadas com estudos mesmo, estudos de impacto ambiental, estudos das interações que vão haver naquela região, e eu acredito que nós temos que lutar por isso. E também lutar para que essas leis sejam aplicadas e as que não estão atendendo totalmente às necessidades da população, que elas possam ser modificadas para melhor, e para que nós consigamos melhorar a qualidade de vida e oferecer melhores condições de mobilidade urbana e de acessibilidade também, porque a questão da acessibilidade em Brasília é extremamente problemática. Uma pessoa com deficiência não caminha em Brasília. Um cadeirante tem uma extrema dificuldade em se deslocar e também ter acesso aos transportes públicos. E uma pessoa com uma deficiência ortopédica, que caminhe, mas que use muleta ou não, ela também tem, porque as calçadas são desniveladas, esburacadas. Quer dizer, nós temos muitas coisas para cuidar na cidade e o nosso povo merece isso. Além do que, a cidade ela está no Planalto Central, o que eu considero inadmissível que nós não tenhamos uma cidade cuidada, acessível, porque a geografia é a mesma. A geografia é a mesma no Centro Histórico, a geografia é a mesma em Ceilândia, a geografia é a mesma no Gama, a geografia é a mesma em Sobradinho. Então, nós não temos morros, nós não temos deslizamentos de terra, nós não temos problemas que outras metrópoles do Brasil e do mundo têm. Beata, até com relação, enfim, a esse assunto, nós sabemos que o meio de transporte é caríssimo e submete a população a um constrangimento desnecessário, filas, atrasos, não há um comprometimento com os horários e com o conforto mínimo, não há um comprometimento com absolutamente nada. E nós temos a expectativa de que o transporte urbano possa ser como, enfim, não temos que inventar a roda, isso já existe em outros países,
é de que as pessoas possam ficar motivadas em deixar o seu transporte em casa e pegar o transporte público, seja o metrô, seja o ônibus, enfim, que essa situação pode ser vista com maior seriedade, maior comprometimento e que a gente possa encontrar uma resposta que atenda aos anseios da população, não é verdade? Sim. Há uma grande parte da população querendo se locomover pela cidade utilizando a bicicleta, o que seria bastante agradável e proveitoso para a cidade. Eu sou fã da ciclovia. Sim, e nós temos que ampliar isso em todo o DF, quer dizer, os transportes eles têm que estar integrados, as várias modalidades, para que as pessoas elas consigam se deslocar com mais eficiência e possam realmente deixar os carros. Eu acredito que isso será feito nos próximos anos. Claro que isso é um processo, demanda tempo. Há muita gente reivindicando também a tarifa zero. Interessante. E o que eu acho mais complicado de ser realizado, porém, a promessa de governo de se fazer uma tarifa única para os diversos meios de transporte coletivos encontrados aqui na cidade. Eu tive a oportunidade, enfim, até pelo fato de ser servidor do Serviço Exterior Brasileiro, de viver fora do Brasil, e eu me lembro que o indivíduo pagava uma tarifa única e circulava pela cidade inteira, né, com aquele bilhete. Poderia ser feito isso no Brasil, até porque eu vejo os colegas e as colegas de trabalho que dependem, né, do transporte público, muitas vezes sem pagar 2 a 3 conduções, né, o que compromete muito o salário deles. Claro. Sim, outra coisa também importante, Alexei, é o seguinte, é preciso criar programas de geração de renda, de empreendedorismo nas unidades administrativas também, para que as pessoas trabalhem próximo às suas casas, para que elas não precisem se deslocar. Hoje em dia o plano piloto concentra a maior parte da oferta de empregos em Brasília, e isso também faz com que haja essa concentração enorme de pessoas e de veículos no centro histórico, o que pode ser evitado com um bom planejamento e uma boa oferta de atividades fora do centro, que vão ajudar essas pessoas a fazerem suas vidas lá onde elas moram, com muito mais facilidade, com muito mais tempo também, para elas poderem se divertir ou ter acesso a programas culturais e a lazer ou a visitar parques e tudo. Eu acredito que isso é possível. Pode ser perseguido mesmo. E que essa ideia, com certeza, ela vai ser levada adiante no próximo governo e eu espero poder contribuir com isso. E também com a grande parte da população, né, que é formada por mulheres e que não tem com quem deixar suas crianças para se capacitar profissionalmente para trabalhar. E certo. A falta de creches é uma coisa que tem... E Beto, uma outra questão também, que, enfim, ela vai acontecer em razão da nossa conversa amistosa nos bastidores, enfim, do programa, sim. E que nos sensibilizou bastante. Do que se trata? Nós temos uma vida, aspas, um tanto confinada, com as nossas obrigações quanto família, né, em casa, e quanto às responsabilidades do trabalho. Isso nos deixa bastante distante das ruas, onde só usamos como trânsito de um lugar para o outro, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. E essa sua proposta política levou você às ruas, e levou você à panfletagem, e levou você a ter um tete-a-tete, um contato com as pessoas que sim povoam as nossas ruas, na rodoviária, no plano, enfim, nas suas cidades. Como foi
esse contato? O que de rico isso trouxe para a Berta? Essa parte foi muito interessante. Eu nunca tinha participado de uma campanha política antes, é a primeira vez, e eu fui ao gabinete do Regufe conversar com ele, e ele falou comigo: minha amiga, faça um santinho, colocando quem é a Beta, o que pensa a Beta, as propostas, e vá para a rua. Maravilha. E eu falei, tá bom, vou fazer. E aí eu segui o conselho dele, falei, vou para a rua, vamos ver como é que funciona esse negócio. E aí fui para a rua mesmo, abordando as pessoas, pedindo licença, pedindo para entregar o meu panfleto, dizendo que é a minha primeira candidatura, e ouvindo o que elas têm a dizer, olhando nos olhos. E assim, eu quero dizer que o nosso povo é maravilhoso. Nós encontramos pessoas, sim, que não querem nem ouvir falar em política, que são até meio agressivas em relação a esse assunto. E acredito que tem, sim, suas razões. Porém, a maior parte é solidária, conta os problemas, relata as coisas que elas vivem e que estão acontecendo com elas e buscam soluções. E olham nos olhos da gente e transmitem realmente uma riqueza, uma coisa que não dá para descrever em palavras o tamanho da gratidão que eu sinto e da empatia que eu tenho por essas pessoas e da compaixão também, porque é incrível. Eu digo o seguinte: quando você está na rua abordando as pessoas, você está no chão, você está com os pés na terra, a outra pessoa é igual, não tem diferença, ela também está no chão, ela também está batalhando, que nem você. Então eu acho que surge assim um respeito maior pelo ser humano. Tudo isso é muito bonito, Berta, eu acho muito, muito bonito, eu acho que frutifica, nos faz crescer. Eu acho que você está tendo uma oportunidade de andar a passos largos, né, nessa evolução como pessoa, e você teve a coragem, me permita colocar desta forma, de quebrar aquela sua rotina no Ministério das Relações Exteriores, onde o nosso horizonte mais longínquo é quando esbarra nos nossos interesses. Então você saiu dessa realidade para uma outra completamente diferente. E eu diria que você enriqueceu e nos permita, no curso das nossas convivências, você também nos enriquecer com essa sua experiência. Agora, Roberta, eu gostaria que você aproveitasse os momentos seguintes para discorrer, enfim, sobre alguma coisa que você considera seja relevante e que não abordamos nesse nosso encontro. O que eu gostaria de falar é que eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com você e de falar um pouco do que eu tenho feito, do que eu penso para os colegas do Itamaraty. E eu quero dizer que eu tenho uma intenção sincera em servir a população do Distrito Federal, contribuir com o meu conhecimento e realmente fazer um trabalho mesmo na Câmara Distrital que possa melhorar a cidade, que possa levar a essa Brasília invisível mais condições para ela sobressair e conseguir vencer a falta de emprego, a falta de, vamos dizer, de oportunidade, porque foi uma coisa recorrente em todos os lugares que eu fui, principalmente partindo dos jovens e das mulheres, o pedido por criação de oportunidades. Essa falta de oportunidades, vamos dizer, ela se manifesta de diversas maneiras, né? São jovens que querem fazer cursos técnicos, mas onde eles vivem não tem, eles têm que se deslocar muito, pegar 3, 4 ônibus para fazer em outra parte da cidade.
e eles têm que trabalhar, então eles não dispõem de tempo para fazer isso. Outras situações, moças jovens que têm filhos, não têm com quem deixar os filhos, então elas não têm uma capacitação profissional e também não conseguem emprego por causa das crianças. E também tem uma outra realidade que eu tive acesso, que são as pessoas com deficiências, pessoas cegas, pessoas surdas, que falam através de sinais e que não conseguem muitas vezes estudar e trabalhar por causa disso. Apesar da gente ter reserva de vaga para essas pessoas nas empresas, nem sempre elas conseguem uma colocação. Eu ouvi relatos de mães que tentaram colocar filhos surdos em escolas, e as escolas não queriam aceitar e elas tiveram que brigar e que recorrer à justiça para conseguir isso. Então, há muitas coisas que as pessoas têm direito e que o Estado deveria garantir isso sem que elas precisassem recorrer a uma defensoria pública para fazer valer aquilo que elas têm direito já garantido. Então, eu acho que tem muita coisa aí para se trabalhar dentro da sociedade brasileira e de Brasília. Brasília não foge disso, tem muitas demandas, e eu espero poder ouvir sempre as pessoas, como eu tenho feito nas ruas, e realmente contribuir para que essas desigualdades elas diminuam e para que todos possam ter uma cidade mais segura. Porque existe também esse outro lado. As pessoas que se encontram em áreas melhores, mais urbanizadas e que têm melhores condições de vida, elas têm muito medo desse contato com essa outra realidade. E essa outra realidade é uma realidade assim, a maioria quer só ter o seu cantinho para morar, ter o seu trabalho, ter um pouco de conforto. Essa outra realidade, apesar da violência, apesar dos problemas, eu prefiro acreditar que ela não oferece tanto risco assim, se ela for olhada com respeito, com carinho, e se houver vontade política de fazer algo por essa outra realidade. Então, eu me insiro nesse contexto de uma forma muito respeitosa, olhando realmente para as pessoas nos olhos e acreditando que é possível, se cada um contribuir um pouco, se cada um fizer um pouco pelo outro, nós vamos conseguir transformar isso que está aí para melhor. E a cidade será um modelo, com certeza. Eu tenho certeza que Brasília será um modelo para o Brasil. Concordo contigo, Beta, de que nós temos que asfaltar os caminhos com a consciência de cada um de nós. Bem, Roberta de Mesquita Rocha, hoje, Beta Rocha 40121, agradecemos, somos muito gratos pela sua participação no Prata da Casa, desejando a você sucesso na sua empreitada política e, mais do que isso, que você não perca o fôlego neste seu novo caminho, porque, quanto cidadãos, precisamos de gente séria e comprometida com os nossos anseios. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero não perder o fôlego mesmo. Sucessos a Beta 40121. Gente, nos vemos no próximo Prata da Casa.